Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de 1 Crônicas, do capítulo 11 ao capítulo 13. Davi, rei de Israel e de Judá. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha, e o Senhor seu Deus prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus, e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião, e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: O primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim, Davi ficou morando na fortaleza, e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado no lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Os soldados famosos de Davi. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodo, do grupo de famílias de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então, Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse: Ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens, que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim, ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos três. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai foi o mais famoso dos 30 e se tornou o seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os três. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Arode, Eres, da cidade de Pelete, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Uza, Ilai, da cidade de Aoi.
Elede, filho de Baaná, e Maarai, os dois da cidade de Netofa. Itai, filho de Ribai, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Benaías, da cidade de Piratom. Urai, dos vales de Gaás. Abiel, da cidade de Arba. Asmavete, da cidade de Baarum. Eliaba, da cidade de Saalbom. Azem, da cidade de Gizol. Jonatas, filho de Sage, e Aião, filho de Sacar, da cidade de Arar. Elifal, filho de Ur. Éfer, da cidade de Mequerá. Aías, da cidade de Pelom. Esro, da cidade de Carmelo. Naarai, filho de Esbai. Joel, irmão de Natã. Mibar, filho de Agre. Zeleque, do país de Amon. Naarai, da cidade de Beerote, que era quem carregava as armas de Joabe. Ira e Garebe, da cidade de Jatir. Urias, o Eteu. Zabade, filho de Alai. Adina, filho de Sisá, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados. Anã, filho de Maacá. Josafá, da cidade de Mitã. Uzias, da cidade de Asterá. Sama e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroer. Gediael e Joá, filhos de Sinri, da cidade de Tis. Eliel, da cidade de Maavá. Jeribai e Josavias, filhos de Elnaã. Itma, do país de Moabe. Eliel, Obed e Jaaziel, da cidade de Zoba. Capítulo 12. Os primeiros membros da tribo de Benjamim que seguiram Davi. Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com um arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filhos de Semaá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete. Beraca e Jeú, que era da cidade de Anatote. Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os 30. Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gedera. Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife. Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, que eram do grupo de famílias de Corá. Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, da cidade de Gedor. Membros da tribo de Gade que seguiram Davi. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi, quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança, e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem: Ézer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Elzabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Membros das tribos de Benjamim e Judá que seguiram Davi. Também, um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: Se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vieram para me trair e me entregaram aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então, o Espírito de Deus tomou conta de Amassai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então, Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Membros da tribo de Manassés que seguiram Davi. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi, quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi, quando ele estava voltando para lá: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai.
Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas, porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso, em pouco tempo, o seu exército ficou enorme. A lista do exército de Davi. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles. Da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão, 3.700 homens. Isadoque, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés do Oeste, 18.000 homens, que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Aser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isto é, Ruben, Gade e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até as tribos de Isacar, Zebulon e Naphtali no norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. Capítulo 13. A Arca da Aliança é tirada de Kiriat Jearim. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e grupos de 100. Depois, anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí, nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo, e todos concordaram com ela. Então, Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Amate no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca no carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então, Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então, Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus. Davi ficou furioso, porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora?
Como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele.